recebeu o nome de Leopoldo em homenagem ao seu avô, Leopoldo II, o rei da Bélgica, que passou à história como o carniceiro do Congo. Único filho homem e herdeiro de uma grande fortuna, os seus pais esperavam dele que se casasse com uma rica herdeira da alta nobreza. Só que não. Ele se apaixonou mesmo foi por uma plebeia e juntos viveram o seu amor proibido e tóxico, até que protagonizaram uma das maiores tragédias da realeza, um autêntico escândalo. No vídeo de hoje, o trágico caso de Leopoldo Clemente da Bélgica. Mas antes, peço que se você já está inscrito, dê um like ao vídeo se gostar e deixe o seu comentário. E se você é novo por aqui e gosta de histórias de antigos monarcas, chegou no lugar certo. Inscreva-se e ative o sininho das notificações. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais e se deseja fazer parte da realeza deste canal, é só clicar no botão Seja Membro. Como já mencionei antes, o príncipe Leopoldo Clemente era neto de Leopoldo II da Bélgica. E como curiosidade, e para que vocês vejam que todos esses nobres dessa época estavam emparentados, vou mostrar alguns dos parentes mais importantes que ele tinha. O seu avô, Leopoldo II, era irmão de Carlota, a que foi imperatriz do México junto ao seu marido, o arquiduque Maximiliano da Áustria. Os dois eram filhos de Leopoldo I, que era tio da rainha Vitória, e portanto Leopoldo II, Carlota e Vitória eram primos de primeiro grau. Mas vamos continuar. Leopoldo II, aos 18 anos, casou-se com Maria Henriette da Áustria, que, vejam só, era prima do imperador Francisco José I da Áustria. E como de costume, foi um casamento extremamente infeliz, já que foi somente para fortalecer alianças e o reino. O casal teve 4 filhos, um menino que também recebeu o nome de Leopoldo e 3 meninas. O menino era adorado pelo pai, pois daria continuidade à dinastia, Príncipe Leopoldo, Duque de Brabante. Mas esta pobre e milionária criança morreu em 1869, aos 9 anos de idade, de pneumonia, após cair em um lago. Sua morte foi fonte de extrema tristeza para o seu pai Leopoldo II. Além de nunca ter tido uma boa relação com a esposa, também não tinha relação com as filhas. O seu casamento tornou-se ainda mais infeliz após a morte desse menino, e o casal se separou, após uma última tentativa de ter outro filho homem, mas, para a tristeza de todos, nasceu outra menina, Clementine. Depois de tudo isso, a mãe, Maria Henriette, retirou-se para um spa, em 1895 e acabou morrendo lá em 1902. E essas 3 meninas eram Clementine, Luísa e Stephanie. Sim, a que se casou com o arquiduque Rodolfo da Áustria, o príncipe herdeiro do Império Austríaco, que apareceu morto junto com sua amante Mary Wetzera, de 17 anos. Pronto. Agora, vamos à história de Leopoldo Clemente. Ele era filho de Luísa e do príncipe Felipe de Saxe-Coburgo-Gotha e Kohari. O casamento dos seus pais, como dos seus avós, também foi por interesses políticos e também um desastre desde o princípio. Luísa era uma mulher de personalidade forte, não gostava do marido e rapidamente começou a ter amantes. E toda a corte acabava descobrindo, o que era uma vergonha absoluta para o marido e toda a família real, já que ela era filha do rei Leopoldo II. Mesmo assim, o casal chegou a ter 2 filhos, o príncipe Leopoldo Clemente e a princesa Doroteia de Saxe-Coburgo e Gotha. Porém, Luísa não parou de ter seus amantes. Há registros de que seu marido, inclusive, combateu em um duelo por ordem do imperador Francisco José I contra o Conde Gessa, que era o amante mais querido de sua esposa, e por quem, finalmente, ela deixou o marido em 1896. Em 1898, ela perdeu o poder parental sobre seus filhos. Filhos esses que preferiam ficar ao lado do pai. A relação entre Luísa e seu filho Leopoldo Clemente era no mínimo péssima. Os dois não se davam nada bem. Ele sempre repudiou a mãe. Nascido em 19 de julho de 1878, o príncipe Leopoldo Clemente era o único herdeiro da riqueza que a família de seu pai havia herdado de sua ancestral, a princesa Maria Antonieta Kohari.
Ele se tornou capitão dos hussardos no exército austro-húngaro e era um solteiro de ouro cobiçadíssimo entre as jovens ricas e herdeiras da época. E sua família esperava que ele se casasse com a melhor candidata possível para continuar fortalecendo as alianças, como fizeram seus pais, seus avós e outros antes deles. Mas o príncipe Leopoldo Clemente não estava disposto e conheceu uma garota vienense chamada Kamila Hrubica em um bazar da caridade em 1907. Kamila era uma das filhas do conselheiro da corte Hrubic, um oficial na polícia do estado de Viena. Era jovem, bonita e pertencia à alta sociedade, mas ainda assim era uma plebeia. Em seguida, os dois iniciaram um relacionamento romântico. Kamila deixou sua casa e os dois viajaram por todo o Império Austro-Húngaro e depois se estabeleceram em um apartamento de luxo em Viena. Mas Kamila não estava satisfeita em ser apenas aquela que vivia com o príncipe. Queria mais, queria ser sua esposa e pediu-lhe que se casasse com ela. Estando com o seu regimento em Paris em julho de 1914, o príncipe Leopoldo Clemente escreveu-lhe uma carta, prometendo que se casaria com ela dentro de 6 meses. Mas no mundo, os eventos que aconteceram a seguir não tiveram em conta um casamento entre dois apaixonados, e aconteceu que naquele mesmo mês assassinaram em Sarajevo o arquiduque Francisco Ferdinand, que também era um parente seu e herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Este homicídio, provocado por um nacionalista sérvio, desencadeou o início da Primeira Guerra Mundial. Como capitão dos hussardos do exército austro-húngaro, o príncipe Leopoldo Clemente foi convocado a lutar, mas disse a Kamila que a nomearia sua única herdeira e pediria ao seu pai que lhe pagasse 2 milhões de coroas austro-húngaras no caso de sua morte. Mas ela não se contentou com essa promessa e insistiu que eles se casassem antes dele partir para a guerra. Leopoldo Clemente disse que não. Ao parecer, ele só estava dando desculpas a ela. Ele estava totalmente ciente de que se casar com uma mulher de uma classe social mais baixa que a dele o privaria da grande fortuna que esperava herdar. O seu pai não tinha nenhuma intenção de permitir aquela união, e casar-se com Kamila o obrigaria a renunciar tudo, incluindo o seu cargo e salário de oficial. Kamila continuou suplicando e exigindo que os dois se casassem. Fez ameaças e intrigas de todo tipo, mas nada deu certo. O único que ela conseguiu foi afastar mais ainda o príncipe, que finalmente quis colocar um ponto final naquela relação. E para aplacar um pouco a fúria de Kamila, ele oferece a ela 4 milhões de coroas austro-húngaras como compensação. Em 17 de outubro de 1915, o príncipe a chamou para o seu apartamento em Viena para se despedir e assinar o cheque. Kamila concordou e compareceu, mas não tinha a intenção de pegar o dinheiro. Em vez disso, levou consigo uma arma e disparou 5 tiros a queima-roupa e depois lançou uma garrafa de ácido sulfúrico no rosto do príncipe. Depois, disparou um 6º tiro, dessa vez em seu próprio coração, que a matou em seguida. Os vizinhos testemunharam os horríveis gritos de agonia dele. Quando a polícia chegou, encontrou Kamila seminua e morta ao lado da cama. O príncipe ainda estava vivo no chão e continuava gemendo de dor. Kamila Hrubica teve o seu funeral e foi cremada em dezembro de 1915. Já Leopoldo Clemente teve que esperar um pouco mais. E podemos afirmar que foi uma espera longa e terrivelmente dolorosa. Tendo perdido um olho e grande parte da carne do seu rosto, ele só morreu após 6 meses de grande sofrimento. E para se ter uma ideia da péssima relação que tinha com o filho, a princesa Luísa da Bélgica escreveu em suas memórias que a vida do seu filho terminou de uma forma tão terrível porque foi castigado por tê-la desprezado como mãe. E apesar de serem tempos de guerra, onde a morte se fazia presente de forma habitual em cada casa e em cada família, as mortes do príncipe Leopoldo e de Kamila Hrubica chocaram as cortes da Áustria e Alemanha e preencheram as capas de revistas e jornais da época durante um tempo. Os restos mortais do príncipe Leopoldo Clemente foram enterrados na cripta da igreja de São Agostinho, em Coburgo.